Olá, a partir de agora você confere as principais ações e pesquisas da universidade no enfrentamento à Covid-19. O Unesp Notícias está no ar. E a gente abre esta edição feita totalmente de forma remota, com as novas datas do vestibular 2021 da Unesp. A primeira fase será realizada nos dias 30 e 31 de janeiro. Mas atenção, o candidato fará a prova em um dia só. Serão dois grupos diferentes para minimizar os efeitos da aglomeração nos locais de prova. Também não houve alteração no formato da avaliação, que continua com 90 questões de múltipla escolha. Já a segunda fase está agendada para 28 de fevereiro e o resultado sai em 19 de março. As novas datas não coincidem com as do Enem presencial e nem com os processos seletivos da USP e da Unicamp. Para outras informações, você pode acessar o site da VUNESP. Agora a gente fala de algo aguardado no mundo todo: a vacina contra o coronavírus. O repórter Júlio Penariol conversou com o professor Alexandre Naime, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Ele comenta o estágio atual das pesquisas e a possibilidade de se ter uma vacina eficaz e segura até meados de 2021. A vacina para a Covid-19 não deve ser algo, do ponto de vista científico, muito difícil de ser conseguida, porque o vírus ele tem uma complexidade genética muito grande. Ele tem um material genético enorme, muito maior, por exemplo, que do HIV. Então você tem zonas, tem pedaços desse material que são bastante específicos e que são muito críticos para a replicação e que você consegue desenvolver um anticorpo específico. É lógico que eu estou falando isso em termos de ciência normal. Ou seja, para o HIV, por exemplo, até hoje nós não temos vacina porque ele é um vírus muito mutagênico, então tem um RNA pequeno, e aí fica difícil você encontrar um alvo, e o SARS-CoV-2 é ao contrário. A questão toda é que isso precisa de tempo. O tempo na ciência ele é fundamental. Em ciência, passar a carroça na frente dos bois só dá em mais confusão e talvez mais mortes. Esse tempo, geralmente, varia de 2 a 5 anos, mas é lógico que numa pandemia a gente não tem como esperar isso. Nós temos que ter uma pesquisa acelerada. Então, por conta disso, mais de 2 dezenas de boas candidatas à vacina já passaram por estudos de fase 1 e estudos de fase 2. O que isso significa? Já passaram pela maior parte das pesquisas que são necessárias para se avaliar a segurança, mostrar que o produto não causa efeitos colaterais graves, que poderiam, na verdade, até impedir que as pesquisas fossem para frente. É por isso que existem essas barreiras, né? Esses passos que precisam ser tomados em pesquisa clínica. Então, só para citar um exemplo, aqui no Brasil a gente tem 2 candidatas de vacina que estão já em inclusão de pacientes, já na fase 3. Então tem uma iniciativa da Universidade de Oxford e tem uma iniciativa de uma empresa chinesa. A Universidade de Oxford fez um convênio com a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e os pacientes já estão sendo incluídos. E essa indústria chinesa fez um convênio com o Instituto Butantan e provavelmente em breve também já vai começar a inclusão de pacientes. Por que é importante ter várias iniciativas? Porque a gente não sabe qual delas vai ter eficácia, que é uma coisa diferente de segurança. Segurança eu estou vendo se tem efeitos colaterais. Eficácia eu vou ver se ela funciona. O que seria funcionar? Eu dar a vacina e o indivíduo não ter o desfecho, não ter a Covid. Só que para eu ter esse tipo de desfecho, eu tenho que esperar muito tempo. Quanto tempo uma pessoa eu tenho que esperar para a pessoa ter Covid? Não sei, 3 meses, 6 meses? Talvez a gente não tenha esse tempo. Então é aí que a gente busca um atalho. Procurar no sangue se existe algum sinal que o indivíduo está imunizado, que é o famoso correlato de imunidade. O que é isso? Por exemplo, na hepatite B, eu sei que o indivíduo está protegido se ele tem lá um marcador, se ele tem um anticorpo chamado anti-HBs maior que 10. Isso é o tal correlato de imunidade. O problema é que para a Covid-19 a gente não tem esse correlato de imunidade, porque a imunidade pode ser muito mais ativada por via de resposta celular, de imunológica celular, que a gente chama de resposta celular T, do que a resposta humoral, que é induzida por linfócitos B.
talvez a gente esteja procurando uma coisa que não existe, ou que não é tão importante, ou que talvez seja temporária, talvez esses anticorpos neutralizantes não sejam tão importantes. Talvez, a gente não sabe. Então, tudo isso leva a crer que numa expectativa mais realista, a gente tem uma boa candidata de vacina em torno de 1 ano, a partir de agora, ou seja, meados de 2021. Um encurtador, um atalho, seria encontrar um correlato de imunidade. Pode ser um anticorpo, pode ser alguma atividade celular, algum exame laboratorial que comprove que aquela pessoa está protegida. E é isso que está sendo pesquisado. Então, agora nós temos que aguardar com muita paciência que esses estudos sejam feitos. E é bom saber que o Brasil tem 2 iniciativas, porque não só os pacientes vão ser testados aqui, como o parque tecnológico, tanto da Fiocruz, que tem ligação com a questão da vacina da Oxford, quanto o parque tecnológico do Instituto Butantan, já estão sendo preparados para caso uma dessas vacinas, ou as 2, tomara, dê certo, a gente consiga produzir em massa essas vacinas. Lembrando que nós vamos ter que ter algum marcador de que elas funcionem. Professor, vira e mexe surge alguma notícia, algum estudo, algum especialista aí falando que não acredita que vamos encontrar uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. Alguns comparam aí até com a questão da AIDS. Queria que você explicasse um pouquinho se você acredita de fato na eficácia de uma vacina contra esse vírus. Nós não podemos fazer promessas sem nenhum embasamento científico. Até agora é uma incógnita. O que leva a crer que vai ser mais fácil? A complexidade do material genético do SARS-CoV-2. Ele é um material genético geralmente bastante preservado, ele tem várias zonas críticas, é um vírus que ele é, vamos dizer assim, ele é muito complicado, ele não é um vírus tão simples, então ele precisa de muitas etapas, isso dá muitas oportunidades para bloquear. Então, ele é muito diferente do HIV, que você tem um material muito simples e muito mutagênico, difícil de você encontrar um alvo específico. Aparentemente, é um vírus mais fácil de trabalhar que o HIV, ou que o vírus da hepatite C, por exemplo, que também tem uma taxa mutacional muito grande. Mas isso é em teoria. Não se sabe, realmente aí a crítica é imaturo ou é muito precipitado dizer que nós vamos ter uma vacina eficaz em 6 meses. Pode ser que aconteça, mas não temos garantia nenhuma. Mas pelas características virológicas intrínsecas ao patógeno, ao SARS-CoV-2, é plausível ter uma expectativa de que num espaço de tempo maior nós tenhamos uma vacina eficaz. E se você ficou interessado nesse assunto, a entrevista na íntegra com o professor Alexandre Naime está disponível no nosso canal no YouTube. E enquanto a vacina não vem, pesquisadores da Unesp buscam desvendar como a doença age no organismo e possíveis formas de tratamento. A professora Sandra Helena de Oliveira, do campus em Araçatuba, tem um projeto com esse objetivo. Ele foi aprovado recentemente em uma chamada da CAPES para o enfrentamento à Covid-19. Sou a professora Sandra Helena Penha de Oliveira, professora titular do Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, e nós recentemente fomos contemplados com um projeto pela CAPES para estudar o Covid. Qual a importância do estudo desse Covid? Bom, nós estamos observando, vendo, assistindo na televisão, em rádios, nos meios de comunicações, que o Covid é uma doença mundial que está acometendo milhares de pessoas na população, e eu, como pesquisadora, envolvida no meu laboratório, com o meu grupo de pesquisa, eu tenho um laboratório de imunofarmacologia na faculdade, e nesse laboratório eu estudo os mecanismos envolvidos em doenças inflamatórias, na presença de doenças sistêmicas, em modelos de inflamação na presença de doenças sistêmicas, verificando os mediadores inflamatórios envolvidos. Como a Covid-19 é uma doença que acomete, induz um processo inflamatório muito extenso no pulmão, causando inclusive fibrose, chamou a atenção, no meu interesse, para avaliar os mediadores envolvidos nesse processo, e como combatê-los. Por conta disso, nós nos reunimos, professores de diferentes
universidades, através do programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas, que é um programa criado pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, ao qual eu faço parte, para avaliar, para escrever um projeto sobre o Covid. Dentre esse grupo de professores, são diferentes universidades brasileiras, são 10 universidades brasileiras que compõem esse programa de pós-graduação em rede, e os professores que tinham afinidades relacionadas ao modelo de inflamação se reuniram para escrever esse projeto. Dentre esse grupo tem o professor Lucas Marques, que é da Universidade Federal da Bahia, no campus Vitória da Conquista, a professora Tatiane Clemente, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, no campus em João Pessoa, e a professora Marilene Alves, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus de Macaé. Então nós nos reunimos com o objetivo principal de estudar os mecanismos fisiopatológicos e imunológicos em pacientes e em modelos in vitro, em cultura de célula, no caso o meu laboratório, investigando mediadores inflamatórios, a atividade imunológica e fármacos também, por meio de metodologia computacional, onde vamos avaliar por um programa moléculas que sejam afins, capazes de serem candidatas a possíveis fármacos para o tratamento do Covid-19. Então essa doença, a importância dela é mundial, como eu já tinha falado anteriormente, e a ciência brasileira é uma ciência que está desenvolvendo seus aspectos importantes, seus aspectos para ter presença mundial, e não poderíamos deixar de fazer parte desse grupo, né? As universidades públicas, com seus pesquisadores, seus professores que são cientistas, eles tentam de todas as maneiras estarem envolvidos nessas pesquisas para descobrir determinadas vacinas. No caso do Covid, que é extremamente importante, né? A gente descobriu uma vacina para conseguir imunizar as pessoas, os brasileiros e as pessoas mundialmente, mas o Brasil. E nós, pesquisadores, estamos, durante essa pandemia, incansáveis fazendo nossa atividade, desenvolvendo nossa pesquisa. Então, é importante o apoio da população para que a gente consiga, de fato, e das agências de fomento, logicamente, porque temos que desenvolver o trabalho, precisa de um aporte financeiro, para que a gente descubra, né, a vacina, fármacos que sejam importantes no tratamento da Covid-19 e consiga impedir a entrada do vírus na célula ou matar o vírus e induzir um tratamento adequado na população. Então é isso que eu gostaria de comentar com vocês. Obrigada pela atenção e conte conosco para que a gente possa provocar esse progresso científico no Brasil. Os fatores de risco para o novo coronavírus são outra fonte de pesquisas. No Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina em Botucatu, os olhares estão voltados para a obesidade. Quem coordena o projeto, também aprovado em chamada da CAPES, é a professora Célia Regina Nogueira, que atua como médica no Hospital das Clínicas. Nosso grupo de pesquisa estuda bases genéticas das doenças endócrinas com foco na obesidade e hormônios como o tiroidiano e a irisina, que é um hormônio que é secretado quando fazemos exercício e também é administrado farmacologicamente. Direcionamos nossos estudos para a Covid-19, tendo em vista que estudamos a obesidade. Eu mesmo tenho um ambulatório voltado para pacientes obesos e a obesidade é considerada grupo de risco para a Covid-19. Sabemos que o vírus ele entra nas células humanas e no tecido adiposo por meio de uma ligação com a enzima de conversão da angiotensina 2.
Focamos então nossos estudos para a Covid-19 e fomos olhar um trabalho que estávamos realizando com o apoio FAPESP, um trabalho de pós-doutorado da Miriane de Oliveira, da qual eu sou supervisora, que estudou a ação da irisina no tecido adiposo. Verificamos, então, nos nossos resultados, que a irisina diminui a expressão de genes que facilitam a interação do vírus com a angiotensina 2. Com isso, o objetivo do nosso projeto atual é verificar o efeito da irisina na interação do SARS-CoV-2 com o tecido adiposo, utilizando a cultura de depósitos humanos para comprovar se diminui a ligação do vírus com a enzima de conversão da angiotensina 2. Participam desse projeto o meu grupo de pesquisa e principalmente a Miriane de Oliveira, como pós-doutorando, a Maria Tereza de Síbio, também como pós-doutoranda, e o Lucas Matias, como doutorando. Também como presidente da comissão de pesquisa da Covid-19 da Unesp, quero relatar que no momento temos mais de 100 projetos voltados para a Covid-19. Portanto, é um momento em que os pesquisadores da Unesp, devido ao seu potencial, à sua excelência e também por conter nos seus laboratórios um número importante de equipamentos, voltaram suas pesquisas para a Covid, nas diversas áreas de conhecimento, epidemiologia, ciências da saúde, políticas públicas, nas áreas de humanas. Portanto, é a Unesp respondendo à sociedade no momento de enfrentamento à Covid-19. E como a professora Célia disse aí no vídeo, são muitas as pesquisas na universidade dedicadas ao estudo da pandemia. No próximo bloco, a gente confere mais 2 projetos nas áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então fique ligado, nós voltamos já já. Voltamos com a iniciativa de um professor do Departamento de Comunicação Social do campus em Bauru. Ele pretende mapear publicações sobre a pandemia feitas na rede social Instagram. A ideia é entender como as informações sobre a Covid-19 estão sendo disseminadas e propor um manual de boas práticas. O projeto foi aprovado em uma chamada conjunta do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério da Saúde. Olá, o meu nome é Denis Renó, eu sou professor associado do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru, da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. A ideia desse projeto, do projeto Educar e Informar a Fotografia nos Processos Comunicacionais via Instagram sobre o Covid-19, surgiu a partir de uma necessidade de desenvolver uma estratégia comunicacional que pudesse garantir uma boa qualidade na formação da opinião pública e, ao mesmo tempo, respondesse a uma realidade que nós temos hoje em dia na nossa vida, que é essa informação ou a desinformação sobre a pandemia, sobre o coronavírus, a Covid-19 que está aí na nossa frente, né? No nosso cotidiano. Era o começo da pandemia, eu recebi um e-mail do CNPq, eu sou cadastrado lá porque eu sou bolsista produtividade, daí eu recebi esse e-mail e nesse e-mail eles informavam que seria aberto o edital. Eu pensei no final de semana sobre isso e na terça-feira
no segundo dia já do edital divulgado, eu submeti a proposta desse projeto. É um projeto que está estruturado para ser realizado em 2 anos, inicialmente era 1 ano e meio, agora será em 2 anos, e tem como objetivo básico o mapeamento das publicações sobre Covid-19, com a hashtag Covid-19, no Brasil e na Espanha. Esse mapeamento ele vai servir para compreender qualitativamente e quantitativamente o que é publicado. E a partir disso nós poderemos desenvolver aí um manual de boas práticas sobre esse tipo de educação na área de saúde, né? Educação e comunicação na área de saúde. Nesse projeto, além de mim, que coordeno a proposta, nós temos a professora André Versutti, da Universidade de Brasília, nós temos o professor Xavier Martínez Roland, da Universidade de Vigo, na Espanha, e nós temos a Teresa Pinheiro Otero, da Universidade da Corunha, também na Espanha. Esse vai ser o núcleo espanhol do nosso projeto. A importância desse projeto, especialmente na nossa área, primeiro, situar as ciências sociais aplicadas, situar as ciências humanas no cenário da publicação, da investigação científica. Há muito tempo essas áreas são muito mal vistas e essa está sendo uma oportunidade de mostrar para que nós estamos aqui, para que nós viemos e para que nós servimos. É uma realidade, nós nos encaixamos em qualquer área. E isso pode ser que sirva de exemplo, de incentivo para outros professores da nossa universidade, para outros professores da nossa área, para outros pesquisadores encararem o desafio de adaptar os seus projetos, adaptar as suas inquietações a outras áreas, fazendo com que a nossa investigação seja realmente aplicada, porque as nossas ciências são sociais aplicadas. E além disso, esse projeto tem o potencial de proporcionar a publicação de um manual que servirá para colaborar com o fim ou a diminuição das fake news, ou fake informations, que eu prefiro falar, né? Informações falsas, porque notícias falsas, se é notícia, ela não pode ser falsa, se ela é falsa, ela não é notícia. Então, eu acho que esse é o grande comprometimento e a grande contribuição desse projeto nesse cenário. Espero que quando a gente termine esse projeto, daqui a 2 anos, a pandemia seja só uma lembrança de algo que foi superado. Em Marília, os pesquisadores decidiram investigar por que a cidade vem apresentando índices baixos de isolamento social durante a pandemia. Para isso, estão coletando dados de alunos do ensino médio da rede pública de ensino que já cursaram a disciplina de Sociologia. Os responsáveis pelo estudo explicam por que escolheram essa abordagem. Meu nome é Marcelo Totti, eu sou docente do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp de Marília e dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e também do programa de pós-graduação no mestrado profissional em Sociologia, todos aqui da Unesp de Marília. A pesquisa que nós iremos apresentar aqui, a contribuições da sociologia, do ensino de sociologia no combate ao Covid-19, ela surge, a ideia surge a partir dos baixos índices de isolamento social e de distanciamento social nas cidades do interior paulista. E Marília é uma das cidades que tem esse baixo índice. As autoridades sanitárias vêm proclamando, vêm pedindo a todo momento para as pessoas ficarem em casa, mas essa medida, esse alerta, essa sugestão, ela não vem sendo atingida e não vem sendo seguida de forma tão eficaz como as autoridades sanitárias, nesse caso, tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo gostariam. Então, a ideia um pouco é estudar o porquê que as pessoas, entender um pouco porquê que as pessoas não estão aderindo ao isolamento. A sociologia, ela estuda
basicamente a noção de isolamento social e os comportamentos de desvio da normalidade na sociedade. E o isolamento foi tido pela sociologia, e vários autores chegaram a se debruçar sobre esse tema, Karl Mannheim, até o próprio Gilberto Freire, na sua Sociologia da Medicina, apontando esse problema de que o isolamento social, né, o isolamento, ele tende a uma noção de desvio da sociedade. E isso é um complicador nesse atual cenário, porque nós somos compelidos, né, pelas instituições sociais a todo momento a viver em sociedade, a viver conjuntamente, e isso gera um processo de socialização que vem desde, né, da infância e perpassa, né, a todas as nossas fases de desenvolvimento. Esse processo de socialização nos coloca a viver em grupo, é uma necessidade que os seres humanos têm, e mesmo assim, né, mesmo as pessoas que vivem mais isoladas, né, nas sociedades contemporâneas, os chamados singles, eles também dependem de grupos, vivem em grupos, ou seja, né, nós somos compelidos a viver em sociedade, e nesse atual momento em que somos chamados a ficar em casa, isso gera uma grande preocupação. Há outros fatores também, né, das hipóteses que foram traçadas, em especial aqui na cidade de Marília, é que dentre os ramos que foram considerados atividades essenciais, o setor de alimentos é um deles. E a cidade de Marília é um polo, né, no setor alimentício. E aí é que gera uma das hipóteses nossas, né, dessa pesquisa, em que medida o setor de alimentos, né, em que medida as pessoas não estão saindo para o trabalho, não estão saindo também por outras questões sociais, ou seja, então as hipóteses levantadas partem dessas questões. Mas não é apenas a questão do trabalho em si, a questão da empregabilidade, porque há outras cidades também no interior do estado de São Paulo que não são polos do setor alimentício, que também tem baixos índices de isolamento, como Ribeirão Preto, Limeira, entre outras. Então a ideia é um pouco entender, para além dessas questões, que são questões relacionadas à questão da epidemiologia, mas entender as razões do porquê que as pessoas não estão aderindo ao isolamento. E a partir daí, as escolas públicas têm um fator fundamental. A ideia é, a partir da metodologia quantitativa, coletar dados a partir de questionários de estudantes de escola pública da periferia de Marília, que é uma cidade que tem uma baixa aderência ao isolamento social. Um exemplo, né, é que no dia 24 de junho a gente estava na 91ª posição de 104 cidades do interior do estado de São Paulo. A ideia de pensar isso transversalmente através do ensino de sociologia é porque os estudantes no primeiro ano do ensino médio, eles têm acesso a um conteúdo na matéria de sociologia, né, que se chama socialização. Nesse conteúdo eles veem que você nasce, tem uma socialização em casa, na família, depois tem uma socialização posteriormente, né, conforme vai crescendo, no ambiente de trabalho, na escola, e que isso forma o que é a identidade da pessoa, do sujeito, né? Esses estudantes viram isso no primeiro ano, e agora eles estão no segundo e no terceiro ano. E as pessoas estão pedindo no mundo inteiro para que eles fiquem em casa. Então a grande pergunta é, será que a partir da desnaturalização dessas relações sociais, a gente conseguiu uma aderência melhor ou maior do isolamento social ou não? Entregar esse questionário online para o estudante não é só pensar nele, mas pensar na comunidade escolar. A gente escolheu escolas da região periférica de Marília. Então, a ideia é pensar como essa comunidade escolar está reagindo à ideia de isolamento, né? Família, amigos próximos, todo o círculo que está ali. A
justificativa da nossa pesquisa, ou o nosso maior interesse, é conseguir dar uma contribuição maior para a saúde e para a epidemiologia, unindo todas essas ciências no mesmo ideal, né? Que é o de se pensar uma saúde pública que possa combater a pandemia que a gente vive hoje. É importante ressaltar que a sociologia e a saúde, elas sempre estiveram juntas em muitos momentos da história das ciências no Brasil e no mundo. E que elas precisam agora estar cada vez mais juntas para que as contribuições sejam cada vez maiores. E no próximo bloco, nosso assunto é o uso da inteligência artificial durante a pandemia. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Estamos de volta para entender como a inteligência artificial vem sendo utilizada para auxiliar no combate e diagnóstico do novo coronavírus e na nova rotina a partir do isolamento social. A repórter Leire Bevilacqua conversou com o professor João Paulo Papa, do Departamento de Computação do campus em Bauru. Confira um trecho dessa entrevista. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, né? Como definir a inteligência artificial? Essa é uma pergunta, parece ser fácil, mas não é tão simples de ser respondida, porque existem diferentes frentes de pesquisa, né? E cada uma adota uma definição diferente. Mas, assim, aqui acredito que seja mais amplamente aceita, né, pelos pesquisadores. Inteligência artificial, na verdade, qualquer dispositivo que consiga, né, extrair informações do meio ambiente, né, do entorno dele, e tomar algum tipo de decisão no sentido que auxilie ele a resolver alguma determinada tarefa, essa sim seria uma das definições de inteligência artificial. Tá? Ou seja, ele consegue tomar decisões com informações do seu exterior, tá? Do ambiente que o cerca. E nesse sentido, né, como que a inteligência artificial ela vem sendo utilizada no enfrentamento da pandemia? Então, nós temos basicamente, vamos dizer assim, 3 frentes principais, tá? A primeira delas objetiva estudar e analisar automaticamente imagens de raio-x, por exemplo, e de tomografia do pulmão, né, que a gente sabe que é uma região que é bastante afetada pelo Covid, né? Então a ideia é tentar desenvolver algoritmos que consigam analisar essas imagens mais rapidamente e prover informações adicionais para os especialistas e auxiliar, né, na tomada de decisão. Essa é uma frente. A outra frente é auxiliar no desenvolvimento e na descoberta, eventualmente, de fármacos compostos, né, químicos, cuja combinação deles maximize a probabilidade de conseguir uma vacina, por exemplo. Né? Então, existe uma combinação muito grande, né, de fármacos, e que aí muitas vezes é inviável você fazer todas essas possíveis combinações. Né? Então, na prática, a gente também consegue utilizar a inteligência artificial para isso. E uma terceira frente é aquela história de a gente poder tentar a gente prever, né, predizer, na verdade, quantos casos, eventualmente, a gente vai ter na cidade ou no país, quais são as regiões com maior probabilidade de ter uma explosão de casos, por exemplo, com base em histórico, com base em dados sociais da região, dados econômicos, socioeconômicos, por exemplo. Essas são as 3 frentes principais, tá? Ou seja, são dados bastante importantes que podem direcionar, por exemplo, a ação de gestores públicos. Exatamente, é o que a gente chama também de cidades inteligentes, né? Então a gente acaba utilizando, acessando os dados, né, que as cidades geralmente têm em abundância, né? A gente alimenta os algoritmos de inteligência artificial com esses dados e retorna, então, aos gestores da cidade de maneira que eles possam tomar decisões, né, com base em soluções eventualmente dadas, né, por esses algoritmos de inteligência artificial, tá certo? Agora, professor, falando um pouquinho mais sobre as consequências da pandemia, né? A gente sabe que a economia foi bastante afetada, né? Uma significativa retração.
E muitas marcas, muitas empresas precisaram se reconfigurar nesse novo cenário, né? E muitas delas passaram a adotar as vendas online. Nesse caso, a inteligência artificial, ela também vem sendo utilizada no e-commerce, por exemplo? Sim, assim, ela já vinha sendo utilizada, né, nos últimos anos, no sentido de poder fazer recomendação de produtos, né, aos internautas, vamos dizer assim. E, assim, agora, eu acho que ela tem sido utilizada ainda mais, né, as pessoas têm procurado ainda mais inteligência artificial nesse sentido, e também, devido assim, à grande procura, né, desses produtos online, o que a gente tem visto bastante são aqueles robozinhos, né, que atendem você, por exemplo, quando você utiliza algum aplicativo de conversa, né. Então, devido à demanda, muitas vezes as lojas têm adotado esses robozinhos, né, que são dotados, né, de inteligência artificial, para poder fazer o primeiro atendimento para o cliente, colher os dados principais, como CPF, endereço, etc. e tal, eventualmente até fazer captura desses pedidos, né, para depois a gente passar, eventualmente, se for necessário, muitas vezes a gente consegue fazer tudo isso com um robozinho, passar com um ser humano para fazer os ajustes finais, né. Então, assim, a gente tem visto, assim, cada vez mais o uso da inteligência artificial nesse tipo de situação, tá? Ou seja, sempre complementando a atuação, né, o trabalho, por exemplo, de um profissional. Exato, a ideia é colocar esses robozinhos, quer dizer, colocar a inteligência artificial no sentido de atender a massa, né, atender um grande volume, né, de pessoas ou de situações, e aí sim, quando a gente começa a precisar, então, do conhecimento do ser humano, a gente vai filtrando, então, essas situações que foram previamente atendidas por um algoritmo de inteligência artificial para o ser humano daí, quando for necessário. Às vezes, como eu disse, a gente consegue fazer tudo automatizado, né? Professor, por conta dessa característica, né, muita gente acredita que funções no mercado de trabalho vão ser substituídas pela tecnologia, pela inteligência artificial. Como você enxerga, né, esse cenário durante a pandemia e também no contexto da pós-pandemia? Então, isso é uma conversa, né, que a gente já vem tendo e observando nos últimos anos, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, com certeza a inteligência artificial vai acabar com alguns empregos, né? Mas, por outro lado, eu acredito que muitos outros empregos também poderão ser gerados. Por exemplo, existem muitas startups hoje que fazem uso de inteligência artificial, né, para poder vender o seu produto ou algo do gênero. E, eventualmente, isso acaba gerando, né, mais empregos, porque essas startups precisam de pessoas para trabalhar, obviamente, né? Isso acaba gerando mais retorno para o governo no sentido de impostos, né, e esse tipo de coisa. Mas eu acho que, assim, as pessoas, ou até o conceito de inteligência artificial, com os conceitos básicos, eu acho que isso deveria ser ensinado desde, como sendo na grade curricular, tá? Eventualmente no colegial, com umas coisas mais simples, algo do gênero, até na faculdade, como a própria matemática, por exemplo, é uma coisa básica, que todo mundo aprende, né? Eu acho que no futuro a gente vai ter que, pelo menos, aprender alguns conceitos e como saber usar. E agora, eu acho que com a questão da pandemia, como eu havia comentado, a questão desses robozinhos, né, que agilizam os pedidos, eu acho que, assim, como a gente consegue atender mais pessoas, eventualmente eu vou precisar de mais pessoas para entregar esses produtos, tá? Então, assim, esse seria o lado positivo, obviamente, da gente ter essa inteligência artificial trabalhando para a gente. Mas, assim, como eu disse, as pessoas acho que vão ter que se atualizar e, de alguma forma, saber um mínimo de inteligência artificial, que nem como a gente sabe, muitas vezes, um mínimo, por exemplo, de matemática, língua portuguesa, ciências, né? Eu acho que é um panorama que está mudando, né? Muita gente ainda tem a visão da inteligência artificial associada com o cinema, com aquela imagem, né, de que a tecnologia pode ameaçar o ser humano. É nesse sentido que você fala de trazer uma outra visão da inteligência artificial, de conhecer mais sobre ela? Exatamente. Eu acho que, de fato, quando a gente fala, olha, eu trabalho com inteligência artificial, a primeira coisa, né, que acho que vem na mente das pessoas são aqueles robôs, né,
como você comentou, no cinema, com armas e dominando a humanidade, etc. e tal. Assim, a gente não sabe se esperamos que isso não aconteça, né? Mas, muito embora a gente tenha muito marketing em cima de inteligência artificial, existem muitas coisas avançadas, muita coisa legal, ainda assim estamos muito longe de ter um algoritmo de inteligência artificial que tenha a mesma capacidade de uma criança de 6 meses, por exemplo. Então, a gente está muito além de ter um algoritmo próximo de um bebê, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente consegue fazer muita coisa, mas está muito longe ainda. Então, eu acho que é um cenário para, vou chutar aqui, 100 anos, pelo menos, para a gente ter uma coisa totalmente automatizada, se a gente conseguir, né? Então, assim, é bom desmistificar essas coisas, né? E é importante também entender que, como o pessoal tem feito muito marketing em cima da inteligência artificial, as pessoas acham que ele consegue fazer tudo, tá? Mas o sucesso de um algoritmo de inteligência artificial depende, tá, 100% da qualidade dos dados, tá? Então, se a gente alimentar esses algoritmos com dados ruins, eles também vão ser ruins. É como se fosse uma criança. Se ensinar coisa errada para ela, ela vai aprender a fazer coisa errada, né? Então, isso que é interessante, as pessoas terem cuidado com a maneira com a qual elas vão capturar os dados, tá certo? Realmente muito interessante esse assunto, não é? Essa entrevista também está disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. Acesse lá para conferir. Agora a gente faz mais uma pausa bem rápida, não saia daí que nós voltamos em instantes. A gente sabe que com a pandemia, o desemprego aumentou e muitas pessoas estão buscando alternativas para manter as contas em dia. Pensando nisso, um grupo de estudantes aceitou o desafio de desenvolver um projeto para ajudar mulheres a ter uma fonte de renda com a produção e venda online de produtos de padaria. A aluna do curso de jornalismo da Unesp em Bauru, Rebeca Crepaldi, faz parte dessa ação e conta agora pra gente como ela vem sendo colocada em prática. Eu sempre gostei muito de empreendedorismo. Eu participei durante a graduação da empresa júnior de jornalismo aí da Unesp durante 2 anos. E no ano passado eu tive a oportunidade de ir para Babson College, que é uma faculdade referência no empreendedorismo lá nos Estados Unidos, em Boston, por conta do Santander Universidades e da agência Unesp de Inovação. Daí surgiu a minha grande paixão pela área, porque eu vejo no empreendedorismo um caminho para a gente impactar a sociedade em que a gente vive e mudar as coisas que não tão legais. Agora, durante a quarentena, eu participei de diversas maratonas tecnológicas chamado Hackathons, e uma delas foi o Desafio USP Covid-19, feito pela USP de São Paulo, em que eu, e junto com uma equipe, tínhamos que desenvolver soluções para resolver o problema do desemprego conjuntural gerado pela pandemia. A gente tem acompanhado que a situação não tá fácil economicamente para nenhum brasileiro, tá muito difícil, e é isso que o desafio buscou falar pra gente, e a gente foi a fundo para saber o que a gente poderia fazer. A gente pesquisou bastante sobre diversos assuntos e os dados que a gente encontrou foram muito graves, muito sérios e diz respeito às mulheres. A taxa de desemprego das mulheres é 39,4% superior à dos homens, isso antes da pandemia. Agora as coisas estão piorando muito. Somado a isso, o número de violências domésticas, de denúncias, de violências domésticas subiu 30% no estado de São Paulo só no mês de março, que foi quando a quarentena começou. E o que tem a ver a violência doméstica com o desemprego? Um dos pontos principais, segundo diversas pesquisas, que fazem as mulheres permanecerem em relacionamentos abusivos é a dependência financeira. Então a gente se baseou muito nesse dado, porque a gente falou, bom, a gente tem que empoderar essas mulheres, dar essa dependência financeira, que elas consigam não ficar atreladas sempre ao marido, ao namorado, enfim, para ficar à mercê dessa situação, E o nosso projeto também visou solucionar isso. Então, baseado na taxa de desemprego, que é muito grande entre as mulheres,
a violência doméstica que aumentou a quarentena, e mais um dado também que é super importante, que é o número de mães solos no Brasil, que são 11,6 milhões, pois é, muita coisa, né? Então elas são as chefes de família, elas precisam cuidar dos filhos e elas têm que permanecer em casa. A gente pegou essas 3 vertentes e falou o que a gente consegue fazer com isso, que elas produzam dentro de casa, consigam uma renda extra e consigam cuidar dos filhos, ter autonomia financeira, e daí foi surgindo a nossa ideia. A gente pensou então em desenvolver uma plataforma que capacite elas a cozinharem dentro de casa, a se tornarem cozinheiras autônomas, produzindo alimentos e vendendo, assim conseguindo um dinheirinho, né? E aí a gente fez uma pesquisa com usuários de aplicativo de delivery, foram 429 respostas, bastante coisa, para ver o que eles sentiam falta dos aplicativos que já existem. E nós descobrimos que o nicho de padaria é uma coisa que está muito em falta no iFood, no Rappi e esses aplicativos. Então a gente falou assim, vamos fazer o nosso diferencial, vamos ser um aplicativo de delivery que, ao invés de ser restaurantes que estão proporcionando os alimentos, são mulheres cozinheiras autônomas, caseiras dentro de casa e que vão fazer especificamente alimentos de padaria sob encomenda. Daí surgiu o nosso projeto que chama A Padoca. Ele consiste em 2 plataformas. A primeira é um site que é voltado para as produtoras, a gente está nomeando elas assim, que elas vão conseguir entrar, se cadastrar e ter acesso a diversos conteúdos culinários, do tipo workshops, um fórum em que elas vão poder se comunicar entre si, trocar experiências, o que uma está produzindo, o que a outra pode dar de dica. Além disso, uma calculadora financeira, porque a gente descobriu que teve mulheres que já tentaram fazer isso, mas elas encontraram muitas dificuldades no quesito custo de produção versus lucro, né, que elas iam obter. Então a gente vai disponibilizar uma calculadora financeira para elas. E esse é o lado das produtoras, né, que é um site. Do outro lado vai ser um aplicativo de delivery, que normal a pessoa vai poder baixar, encomendar os alimentos que ela quer, né? Também vai ter a opção a pronta entrega, mas o nosso foco vão ser as encomendas. E a pessoa vai poder encontrar o nicho de padaria por meio de um aplicativo que hoje não tem. O projeto ainda está em desenvolvimento, a gente já fez protótipo, estamos validando as ideias, são diversas etapas e com ele a gente ganhou o prêmio do Desafio USP Covid, que foi uma mentoria de um programa da USP chamado Startup Lab. Então a gente está aí com eles no processo, como eu falei, né? São diversas etapas até realmente rodar o aplicativo e a plataforma, e depois no próximo semestre a gente vai ter outra aceleração, que é assim que chama, né, com o programa Samsung Ocean, que é da Samsung, né, e é para acelerar mesmo essa nossa ideia. A gente pretende até o final do ano lançar, tanto para Android quanto para iOS, o aplicativo para as pessoas poderem baixar, mas a gente já está cadastrando essas produtoras por meio de um grupo de Facebook. Eu vou deixar aqui o endereço, vocês podem entrar. Especificamente a gente está agora focando em mulheres de São Carlos, então se você for mulher em São Carlos e está procurando uma alternativa de renda extra e quer aprender a cozinhar, você está super convidada a participar do grupo. A gente está recolhendo esses dados, vendo quem são essas mulheres, conhecendo, interagindo, para quando a plataforma estiver no ar, elas já conseguirem utilizar. Ao mesmo tempo que estamos também nas redes sociais, o Instagram é @padocadelivery, a Padoca com 2 P's, e o Facebook é a Padoca. Vocês podem curtir, seguir a gente, acompanhar todos os conteúdos para também, quando o aplicativo estiver disponível, vocês poderem encomendar todas as comidas que vocês quiserem. A gente está muito feliz e muito empolgada com o projeto. A gente acha que realmente é uma coisa que vai melhorar a vida das mulheres, que vai mudar essa situação. Lógico que a gente não vai resolver o problema inteiro do desemprego, mas uma coisa pelo menos a gente consegue fazer, que é dar essa autonomia financeira. Então todo mundo está convidado a conhecer, estamos muito empolgados, como eu disse, e obrigada pela oportunidade. Conheçam a Padoca, sigam nas redes sociais e fiquem de olho nas próximas etapas. Outra iniciativa no campus em Bauru é destinada a crianças e jovens da rede pública de ensino. É a campanha de arrecadação de celulares novos ou em bom estado. Ela faz parte de um projeto desenvolvido pela professora Vera Capellini, vice-diretora da Faculdade de Ciências.
Olá, eu sou a professora Vera Capellini, a idealizadora do projeto Doe um Celular em Bom Estado. Na realidade, esse projeto ele foi necessário porque nós estávamos dando continuidade a um projeto de pesquisa aprovado pela FAPESP em parceria com a Promotoria Pública de Bauru, que teve como principal objetivo avaliar a condição, avaliar a qualidade do ensino ofertado em 75 escolas da comarca de Bauru, da comarca jurídica de Bauru, envolvendo escolas do município e do estado. Finalizamos o projeto, entregamos uma devolutiva para todas as escolas e certamente eu não ficaria satisfeita em fazer um diagnóstico da realidade e depois não ter um plano de intervenção. Então, para o ano de 2020 e 2021, cujo projeto foi enviado em 2019, após a devolutiva para todas as escolas, nós tivemos um segundo projeto aprovado pela FAPESP. Este novo, cuja preocupação, o título é Colaboração entre a Universidade Pública e as escolas do município de Bauru, tanto estaduais quanto municipais. E o principal objetivo era, diante do resultado que nós tínhamos tido de como estava a condição da avaliação da qualidade do ensino ofertado, era agora para o novo projeto ampliar as políticas e práticas e culturas mais inclusivas na escola. Eis que fomos surpreendidos, e esta equipe é bem grande, a gente tem professores de outra unidade da Unesp, de outros departamentos como matemática, psicologia, o da educação do qual eu sou, e diante da pandemia e que implicou num isolamento social, e nós consideramos que é fundamental que cada um fique na sua casa se possível, porque a saúde é em primeiro lugar, marcamos uma reunião com a equipe de 4 escolas públicas, sendo 2 do município e 2 de Bauru e 2 do estado, todas de Bauru, e pensamos no planejamento de continuidade das ações por meio de atividades remotas. E aí nós descobrimos, conversando com as diretoras, que após o plano de educação do governo do estado de São Paulo especificamente, que tem o centro de mídias, e no município as atividades têm sido enviadas, postadas no site, nós observamos que muitos alunos, não têm equipamento necessário na sua casa. Algumas famílias, inclusive, têm um celular para 5 filhos e que todos estão fazendo atividades. Alguns não tinham equipamento algum, alguns tinham, mas quebrado, em mau estado, que não conseguia acessar. Então, esse grupo de docentes, pós-graduandos e graduandos, que querem e têm competência para contribuir, para melhorar aquela realidade avaliada, precisariam, para a continuidade, que esses alunos tivessem os equipamentos. Eles até conseguem ter a internet diante do código deles, digitando o registro dele como aluno, mas para isso ele precisa ter o equipamento. Então, a gente contou com a parceria, no caso de Bauru, da rede de supermercados Confiança, porque como a alimentação tem sido um espaço que todas as famílias ainda precisam ir e é um lugar, é uma atividade essencial, como o locus para fazer a coleta, é o ponto de recolha, de recolhimento desses celulares novos ou usados em bom estado. E também a gente contou com um outro apoio, que foi da Plazut, doando as caixas para fazer a recepção. Em você doando, você estará contribuindo para que jovens e crianças consigam ter continuidade nas suas atividades escolares, que a escola está promovendo, e para além disso ainda, sobretudo para os do ensino médio, que o Enem ele foi adiado, mas a gente sabe que ele é uma porta de entrada para a inclusão e para a gente diminuir as desigualdades sociais. Nós também temos vários professores na área de matemática, na área de biologia,
que estão disponíveis para a gente, assim que eles receberem os equipamentos, pensarmos em estratégias, metodologias ativas e formas de melhorar a qualidade do ensino, porque a educação básica, os professores, sem sombra de dúvida, ainda mais nesse momento de pandemia, merecem sim todos os nossos aplausos, porque muitos estão se redescobrindo, se reinventando, muitos nem tiveram na sua formação e estão fazendo de tudo para que nenhum aluno fique de fora. E aí, no caso, o equipamento amplia a possibilidade deles acessarem. Então, se você puder contribuir, nós temos também, dentro do site da Unesp, o parceiro Unesp. Se você um dia estudou na Unesp, você é formado, está atuando, você pode fazer doações para esse projeto em específico. Lá no site você precisa se cadastrar e aí, como parceiro Unesp, você pode fazer a doação para este item de doação na pandemia, que daí é em espécie, e tem lá projeto de compras de tablets, notebooks ou celulares, que é o mesmo objetivo desse. Então, tanto pode ser doação em espécie, porque o recurso arrecadado compraremos celulares, tablets ou notebooks, quanto a doação de celular em bom estado, novo ou em bom estado, e podemos ter como ponto, né, de entrega desse material e tomaremos todo o cuidado com a higienização deles depois. As 7 redes do supermercado aqui de Bauru, né, do Confiança, também a portaria da Unesp pode ser entregue lá. E para você que prefere doar para que um aluno possa ter um equipamento, um notebook ou um tablet ou até um celular, e você quer doar em espécie, e eu falo isso sobretudo para aqueles que um dia tiveram oportunidade de estudar na Unesp e agora está aí e conseguiu estar bem colocado no mercado de trabalho, caso você queira fazer a doação para este projeto em específico dentro da pandemia, de qualquer valor, de R$1 ao que você puder doar, está lá também no site disponível. E você já viu aqui no Unesp Notícias uma chamada de vídeos para compor um filme coletivo sobre isolamento social, realizada pelo Imago, o Laboratório da Imagem, Experiência e Criação da Unesp em Rio Claro. Agora eles estão com uma nova chamada aberta, dessa vez com o tema Educação em Tempos de Pandemia. Meu nome é César Leite, sou professor do Departamento de Educação da Unesp, campus de Rio Claro. Eu sou também coordenador do Imago, Laboratório da Imagem, Experiência e Criação. Temos desenvolvido nos últimos 15 anos uma série de pesquisas na interface entre a arte e a educação, mais especificamente entre o cinema e a educação. Nessas pesquisas, realizadas em grande medida dentro do espaço escolar, temos produzido imagens juntamente com crianças, com professores, professoras, e diante dessas imagens podido pensar uma série de questões acerca da potência da arte, da força do cinema e da possibilidade de pensar a educação de uma forma mais criativa e inventiva. No ano passado, em meio às manifestações em defesa da educação, em virtude das políticas públicas que vinham chegando de um processo de aniquilamento da educação e da ciência e da tecnologia, o Imago participou das manifestações e criou uma atividade extensionista dirigida a toda a comunidade, que chamamos naquele momento de Esquizogesto. O Esquizogesto tinha por objetivo criar um filme produzido por muitas mãos, um filme produzido por pequenos filmes, né, das pessoas que estavam envolvidas ou que estavam participando da defesa da educação, da ciência e da tecnologia. Esse ano, no início da pandemia, do modo que a pandemia nos assolou, nos tocou aqui na nossa realidade, nós criamos um esquizogesto destinado à comunidade de modo geral, em que as pessoas podiam participar enviando pequenos filmes
das suas experiências em tempos de quarentena e em tempos de pandemia. Esses pequenos filmes geraram uma produção de um filme realizado junto com um coletivo de cinema da cidade de Rio Claro chamado Aqui no Olho, e esse filme pode ser assistido no canal do Imago. Esse filme se chama Isolamentos Móveis. Na situação que temos vivido nos últimos tempos, com as questões de um apelo ou das questões que se colocam diante da educação acerca desse período de quarentena, o Imago, sensível à realidade das crianças, à realidade de mães, de pais, de professoras e professores, decidiu então criar um esquizogesto da educação. E fica aqui o nosso convite para que todos e todas participem, enviando para nós o seu filme que possa contar a tua experiência nesse período de pandemia, nesse período de quarentena e isolamento social. Fica aí o convite, um abraço. E olha só, podem participar crianças, professores, pais ou responsáveis. O vídeo com o relato das experiências deve ter até 1 minuto de duração. Para participar, também é preciso enviar um segundo vídeo, em que a pessoa apareça e diga que autoriza o grupo a utilizar o material no esquizogesto da educação. Os 2 vídeos podem ser enviados até 22 de julho por meio do WhatsApp para esse número que aparece aqui na tela. O lançamento do filme coletivo será no dia 17 de agosto. Esta edição fica por aqui. Continue também acompanhando a TV Unesp no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.